Fala, investidor! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ETFs. E para começar, vamos falar o que são eles. O ETF ele representa a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores, como se fosse uma ação. O ETF ele nada mais é do que uma cesta de ativos que pode conter ações, moedas, commodity como ouro, petróleo, e até títulos públicos. Aqui no Brasil, os ETFs são, em geral, fundos de índices que possuem como objetivo replicar algum índice de referência, como, por exemplo, o Ibovespa. Na nossa bolsa, a B3, nós temos um total de 23 ETFs listados, sendo 17 de renda variável e 6 de renda fixa. Enquanto isso, para efeito de comparação, os Estados Unidos, que tem um mercado de capitais muito mais desenvolvido que o nosso, eles possuem aproximadamente 2.000 ETFs. Os principais gestores dos ETFs brasileiros são o Itaú Unibanco, que possui 12, a BlackRock Brasil, que possui 5, Bradesco, que possui 3. Os outros 3, que não foram citados, pertencem ao Banco do Brasil, Caixa e a Mirai. Um outro ponto que é legal de falar sobre os ETFs é que, diferente das ações que possuem um lote padrão de 100 ativos, os ETFs eles possuem um lote padrão de apenas 10. E da mesma forma que acontece no mercado de ações, você também pode adquirir os ETFs no mercado fracionário. E agora que a gente entendeu um pouco o que é o ETF, é legal de falar sobre as principais vantagens de você ter um ETF. A primeira é a diversificação. Comprando um ETF como o BOVA11, por exemplo, você consegue diversificar entre todas as ações que compõem o índice Bovespa, comprando um único ativo, que é o BOVA11. Outro ponto que é uma vantagem é o custo baixo, porque o ETF possui uma taxa de administração por ser um fundo gerido por uma instituição, porém é bem mais baixa do que as taxas cobradas pelos demais fundos, como o exemplo do BOVB11, que possui 0,20% de taxa de administração ao ano. Outro ponto é que o ETF ele pode permitir você entrar em outros mercados globais de maneira mais simplificada, que é o caso do IVVB11, que replica o índice S&P 500 da Bolsa dos Estados Unidos. Assim, você não tem necessidade de abrir uma conta em uma corretora local. Outra vantagem interessante são os reinvestimentos automáticos. Nos ETFs, as gestoras elas não distribuem os proventos, que são os dividendos, JCP. Elas reinvestem todo o valor recebido e este valor é incorporado na própria cota do fundo. Ou seja, você não precisa se preocupar com reinvestir os dividendos recebidos de suas ações, porque a gestora vai fazer isso por você. E uma coisa legal também nos ETFs é que ele é uma porta de entrada para o pequeno investidor na bolsa, pelos motivos que eu citei acima, a simplicidade, diversificação e o baixo custo que eles apresentam. E quanto às desvantagens, posso citar a composição da carteira, que, por exemplo, os ETFs brasileiros eles replicam índices, e você acaba tendo ações pouco atrativas na carteira. No caso, por exemplo, também do Ibovespa, você tem uma concentração setorial em commodities e também no setor financeiro. Outra desvantagem é a liquidez. Devido ao mercado de ETFs ainda ser muito pequeno aqui no Brasil, alguns desses ETFs listados eles têm pouca liquidez, que pode dificultar na hora de você for vender a sua cota. E um último ponto como desvantagem é a tributação, que os ETFs, assim como as ações, eles são tributados à alíquota de 15% sobre o ganho de capital, ou seja, a valorização da cota ou do preço. E o problema é que o ETF ele não tem isenção na venda de até 20 mil por mês, assim como as ações. Então, qualquer ganho que você tiver, você vai ter que pagar o tributo de 15%. E além disso, devido à incorporação dos dividendos no valor da cota ou no preço, você acaba tendo os dividendos sendo tributados indiretamente com o ganho de capital que você tiver na hora da venda. E agora que eu citei os pontos positivos e os pontos negativos do ETF, eu queria saber de você. Você acha que é interessante ter um ETF na carteira ou você acha que não é interessante? Deixe aqui sua opinião no comentário. Qualquer dúvida também pode comentar que eu vou responder assim que possível.
Se tiver gostado do vídeo, clica no gostei e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e eu só saio na alta.